Em Brasília, 19 horas. A voz do Brasil. É isso aí, galera do canal Casal Opressor. Aqui é o Emerson. Bom, para você que está sentindo falta da Cíntia, hoje ela está um pouquinho ocupada, então eu vou fazer esse vídeo solo para vocês. Esse vídeo de hoje é para homenagear uma época áurea da nossa história, uma época de ouro do Brasil, a época do regime militar, que ocorreu de 1964 a 1984, quando a Globo, com aquele golpe das diretas já, derrubou os nossos militares do poder. Os esquerdistas ficam aí falando, ditadura militar, foi ruim para o Brasil, foi um momento para ser esquecido, mas a gente da direita, a gente discorda disso. Até porque o regime militar teve muitas benfeitorias que a gente faz uso até hoje, dessas benfeitorias. E eu vou estar citando aqui algumas delas. Vamos lá, o regime militar foi tão ruim, né, gente? Mas foi tão ruim que naquela época não tinha vagabundo no meio da rua, não tinha pilantra, não tinha maconheiro, não tinha cracolândia, não. Bandido não era solto no outro dia, não saía pela porta da frente. A criminalidade teve os menores índices na época do regime militar. E naquela época comunista não tinha vez. Comunista ia pra rua, ia fazer baderna, igual o MST, os Black Blocs, o MTST, era pau neles, era porrada neles. Porque bandido tem que levar cacete, senão não aprende, tem que tomar porrada. Era pau de arara sem dó. E a Dilma vem com aquele negócio que foi torturado, tudo mentira, viu, gente? Não acredita não, tá? Falou que enfiaram um rato nela, coitado do rato. Fiquei imaginando, coitado do rato, devia ter morrido na hora, né? Com aquele mau cheiro de dentro da Dilma. Mas vamos lá, gente, eu vou falar aqui das benfeitorias do regime militar, a época de ouro da nossa história, vamos lá. Primeiro, o crescimento do PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, foi de 14%. Hoje, com a dita democracia aí da esquerda, nosso PIB está abaixo de zero, tá? Se a Globo vem mostrando outra coisa para vocês, é fake. Basta você ir no mercado, basta você olhar suas finanças que você vai ver que o PIB do Brasil está baixíssimo, está abaixo de zero realmente. Tivemos a construção de 4 portos e a recuperação de outros 20 portos. Já na democracia esquerdista, tivemos sim construção de portos. Sim, lá em Cuba, com o dinheiro do BNDES, patrocinado pelo Lulinha, né? Mandou nosso dinheiro lá para os comunistas. Tivemos a criação da Eletrobras, uma grande estatal, a implantação do programa nuclear brasileiro, inclusive as usinas Angra 1, Angra 2, criação da Nuclebras e subsidiárias, tivemos a criação da Embratel, da Telebrás, tivemos aqui o desenvolvimento das indústrias da aeronáutica e naval. Em 1971, o Brasil foi o segundo maior construtor de navios do mundo. O segundo maior construtor de navios do mundo em 71. E agora, que posição será que nós estamos, hein? Nem aparecemos no ranking, né? Vamos lá. Tivemos também a implantação do pró-álcool em 1976. Em 82%, 95% dos carros no país rodavam a álcool. Olha hoje o preço da gasolina, como é que tá. Tivemos a construção das maiores hidrelétricas do mundo. A hidrelétrica de Tucuruí, Ilha Solteira, Jupiá e, claro, Itaipu. E o Lula aí falando mal do Sul, criticando o Sul. Mas se o Sul se separasse do país, hein? Metade do Brasil ficava no escuro, né?
porque mais da metade da energia que alimenta esse país vem daqui de Itaipu, tá? Continuando. Tivemos o brutal incremento das exportações, que cresceram cerca de 1,5 bilhões de dólares, para 37 bilhões de dólares ao ano. O país ele ficou menos dependente do café, cujo valor das exportações passou de mais de 60% para menos de 20% do total. Tivemos também uma rede de rodovias asfaltadas, que passou de 3 mil para 45 mil quilômetros. Tivemos a redução da inflação galopante com a criação da correção monetária. Tivemos também financiamento de pesquisas, a criação do CNPq, FINEP e CAPES. Tivemos um aumento dos cursos de mestrado e doutorado. Para quem diz aí que o regime militar não apoiava a educação, tá aí a resposta, tá? Tivemos também aqui a criação do Fundo Rural, a previdência para os cidadãos do campo. E o que o PT fez em 13 anos pelo povo do campo? O MST continua sem terra, né? Só para lembrar. Tivemos aqui implementado o Programa de Merenda Escolar e Alimentação também do trabalhador. Tivemos a criação do FGTS, do PIS, do PASEP. Tivemos a criação da Embrapa. Tivemos a duplicação da rodovia Rio Juiz de Fora. A implementação do metrô nas grandes cidades brasileiras foi no regime militar. Cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. A criação da Infraero também foi durante o regime militar. A implementação dos polos petroquímicos em São Paulo, lá em Cubatão, você desce para Santos, você vai ver. Toda aquela tubulação lá foi no regime militar. E também na Bahia, em Camaçari. Tivemos investimentos na prospecção de petróleo. Tivemos a construção do porto de Itaqui e do terminal de minério de Ponta da Madeira, na ilha de São Luís, no Maranhão. Tivemos a construção dos maiores estádios, ginásios e conjuntos. Só um momento, por favor. Está carregando a página aqui. Tivemos a promulgação do Estatuto da Terra, com o início da reforma agrária pacífica. Não que nem o MST quer fazer, à força, tomando fazenda, tomando lote, tomando terreno dos fazendeiros na base da violência. A criação da Polícia Federal, o Código Tributário Nacional, Código de Mineração, implementação e desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal foi criado, Conselho Nacional de Poluição Ambiental para controlar a poluição, a reforma do Tribunal de Contas da União, o Estatuto do Magistério Superior. Hoje em dia, no ensino médio, dificilmente você encontra um estado aí que ainda tem magistério. Tivemos também a criação do Instituto de Desenvolvimento Agrário, criação do Banco Central, que ocorreu em dezembro de 1964, logo no começo do regime. Foi criado também o Sistema Financeiro de Habitação, o Banco Nacional de Habitação, construção de 4 milhões de moradias. Isso passa bem à frente desse Minha Casa Minha Vida que o PT criou. Regulamentação do 13º salário, Banco da Amazônia, Sudã, reforma administrativa, agrária, bancária, eleitoral, habitacional, política e universitária, criação da Ferrovia da Soja. A rede ferroviária foi ampliada de 3 mil e foi também remodelada para 11 mil quilômetros de rede ferroviária. A frota mercante
pulou de 1 para 4 milhões. Temos aqui também as matrículas do ensino superior, passaram de 100 mil em 64 para 1,3 milhões em 1981. Um grande aumento aqui nas matrículas do ensino superior. E naquela época o ensino superior não era covil de esquerdista, tá? Só para lembrar. Tivemos mais de 10 milhões de estudantes na escola, que eram realmente escolas, não o que é hoje. Cheio de marxista dando aula. Tivemos a criação de estabelecimentos de assistência médico-sanitária, que pulou de 6 mil para 28 mil. Teve a criação do crédito educativo, o que hoje é o que o PT fala que criou, o FIES. O PT só muda de nome, o que já era criado, tá? O projeto Rondon foi criado no regime militar. O Mobral, que hoje é o supletivo, também foi criado pelos militares. A abertura da Transamazônica com instalação de agrovias. Asfaltamento da rodovia Belém-Brasília. Vai lá hoje, olha como é que estão as rodovias hoje, no tempo da democracia. A construção da usina hidrelétrica de Boa Esperança no Rio Parnaíba. Construção da Ferrovia do Aço, que vai de Belo Horizonte a Volta Redonda no Rio. Construção da ponte Rio-Niterói, você carioca conhece bem. E a construção da rodovia Rio Santos, a BR-101. Isso aqui são o que os militares fizeram de 64 a 84. Precisou de 20 anos para eles colocarem o Brasil no rumo certo. E bastou 13 anos de PT para o Brasil se tornar quase, mas quase uma Venezuela. Estamos quase lá, gente. É só deixar que o voto impresso passe em branco. A gente tem que exigir o voto impresso. Que se fraudarem as urnas, pode esperar, porque o Brasil vai sim se tornar uma Venezuela. Eu quero deixar aqui hoje uma dica do dia, que eu como sempre deixo. A dica do dia hoje é: adquira aí o novo álbum do rapper, do Destra Rapper, Luiz o Visitante. Um novo álbum chamado Ouro. E dou destaque para a faixa 1, Intervenção Militar. Ouça essa música, veja a letra. Tenho certeza que vocês vão aprovar. E o álbum todo é show de bola. Também aqui vou deixar uma frase, claro. E vou deixar uma frase clara em homenagem ao nosso grande herói do regime militar, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Certa vez ele disse: eu não faço acariação com terrorista. Salve Ustra. Ustra vive. Gente, essa aqui é a minha homenagem à época de ouro do nosso Brasil. Obrigado aos nossos militares. Quero aqui deixar um viva. Viva a memória de Castelo Branco. Um viva a memória de Costa e Silva. Um viva a memória de Médici. Um viva a memória de Ernesto Geisel. Um viva a memória do nosso também general Figueiredo. Um viva aos nossos militares. E quem não gosta de militar é vagabundo, é bandido. Se você não gosta de militar, meu amigo, sinto lhe informar. Acho melhor você remodelar o seu caráter. Espero que você tenha aprendido o que foi o regime militar, a verdade sobre o regime militar. Se você tiver com alguma dúvida, vai aí mais uma dica. Adquira o seu livro Verdade Sufocada, do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Lá ele expõe bem como foi essa época. E que os verdadeiros inimigos do povo eram os comunistas. Quem está no poder hoje aí, ó, governando. Esses sim eram os inimigos do povo. Esse aí é o recado que eu queria deixar para vocês. E como sempre digo, comunista bom é comunista no pau de arara. Porque só lá que eles não incomodam. E vamos torcer. Vamos torcer porque eu ainda acredito
num Brasil melhor para todos. E acredito que esse ano vai ser Bolsonaro presidente. E se você é intervencionista e fala mal do Bolsonaro, lamento te informar, você está agindo igual Judas Iscariotes, um traidor da pátria. Gente, esse é meu recado. Valeu. Até o próximo vídeo. Casal opressor na área. Bolsonaro 2018. Viva os militares. Viva a Ustra. Fui.